estimado ouvinte da Rádio Mindset. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tom do Board, o seu programa de referência sobre governação corporativa, ética empresarial, liderança, compliance, gestão de riscos, controle interno, um monte de coisas. Mas no programa de hoje vamos falar sobre ética. Vamos falar sobre ética, que é um tema assim que muitas vezes parece muito abstrato, né? E é sempre uma coisa muito bonita de se escrever e de se colocar nos manuais corporativos e nos códigos de conduta. Mas, entretanto, parece sempre que algo, quando estamos no dia a dia, quando estamos a fazer e a tomar decisões, parece sempre uma coisa que é dispensável. Mas, entretanto, se nós olharmos um bocadinho para a história, vamos perceber que muitas das maiores crises organizacionais e até institucionais aconteceram não porque não havia normas e regras, mas porque os valores foram deixados de parte, né? A ausência de valores aplicados à tomada de decisão. E para falarmos de ética, nós vamos aqui falar sobre a ética dentro da governação corporativa e o nosso tema de hoje é ética e responsabilidade. A governação corporativa além da regulação. E vamos aqui nos propor a analisar por que é que há uma necessidade de existir um compromisso ético real dentro das organizações e qual é o papel das lideranças na promoção de uma cultura de governação forte que vai além do cumprimento de normas e regras e regulamentos legais. E hoje aqui, para falarmos sobre isso e para nos guiar nesta conversa, eu tenho o privilégio de receber uma mulher que alia o rigor técnico, consciência institucional e uma visão profundamente ética sobre liderança. A doutora Daniela Simão. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, doutora Tatiana, pelo convite. A Daniela é administradora não executiva no Banco Nacional de Angola, conselheira e consultora estratégica com mais de 15 anos de experiência em setores como os serviços financeiros e ecossistemas de startups. É licenciada em gestão pelo ISCAL, é contabilista certificada, mestre em contabilidade, fiscalidade e finanças pessoais pelo ISEG e possui credenciais internacionais em corporate governance, risco e compliance. A Daniela também é fundadora do projeto Guardiões da Governança Corporativa, onde promove uma liderança ancorada em 3 pilares fundamentais: propósito, influência e segurança. É uma voz que pensa a governação não apenas em função da lei, mas em função do legado. E aqui no estúdio temos o Eduardo Samuel na técnica. Temos também aqui a nossa equipa de audiovisual a nos acompanhar, a fazer os vídeos que vão para o YouTube. Então não se esqueçam de acompanhar o canal do YouTube da Rádio Mindset. Partilhem os vídeos que estão lá, ponham um like. Dizem que é importante pôr like, né? Então tem que pôr like, por favor, nos vídeos dos nossos programas. E quem vos apresenta o programa sou eu, a Tatiana Muongo, e vamos para a nossa saudação musical. E sejam bem-vindos de volta. E acabaram de ouvir esta música maravilhosa. Estamos aqui a comentar com a Daniela ela é um gênio, não é? Sim, senhora. E antes de começarmos aqui, também gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que podem interagir conosco. Enviem as vossas perguntas, os vossos comentários e até as vossas experiências pessoais para as redes sociais da Rádio Mindset. Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no LinkedIn e temos também o nosso contacto WhatsApp 931-992-715, 931-992-715. Enviem as vossas questões que estamos aqui para responder. E agora, Daniela, o que é então a ética dentro de um contexto organizacional? Olha, Tatiana, eu vou partilhar uma experiência muito rápida. Eu, em 2019, fui convidada pela ACGA para participar, julgo, no terceiro fórum da ACGA. A ACGA é a Associação de Corporate Governance de Angola. E um dos temas estava relacionado sobre o papel dos órgãos de fiscalização.
E na altura estávamos num processo de aprovação, julgo, ou se já não tinha terminado a aprovação da lei do Estatuto das Instituições Financeiras. E eu fui convidada para partilhar algumas experiências sobre o trabalho que até a data realizava no Conselho de Auditoria, que acabava por ser um órgão de fiscalização do Banco Central. E, a meio do debate, colocaram-me uma questão relacionada com uma atividade muito específica do banco e de alguns temas relacionados com política monetária. E eu a resposta que dei no momento é que estou sujeita a um código de ética que me impede de falar sobre estas matérias. E ponto final. Trouxe este exemplo para explicar o que é na prática a ética. A ética acaba por ser o limite da nossa conduta, o limite do nosso comportamento, o limite da nossa atitude e o limite das nossas ações. Do ponto de vista assim, mais rapidamente, Sim, sim, é sim. onde termina. E por que vamos falar, pronto, ao falarmos da governação corporativa, acabamos sempre por falar sobre a ética? Porque a ética acaba por ser um elemento para transmitir a confiança. Quando falamos em governação corporativa, nós falamos num sistema que é vivo. Não são apenas as regras, as políticas, é a conduta, é o comportamento, é a postura, são os princípios, é a história da organização, os valores, o legado da organização. Então, a ética acaba por ser um elemento, como se fosse uma carta, certo? Um passe e que eu apresento este passe para quem se quer relacionar com a empresa. A Tatiana acredita que os clientes vão querer relacionar-se, comprar produtos e serviços de uma empresa que não tem uma conduta ética, que os seus profissionais não têm uma conduta ética. O que é que acontece quando as empresas perdem, portanto, a conduta ética? Quando os profissionais perante clientes, perante fornecedores, não têm uma postura adequada que transmite confiança. Então, a ética acaba por ser isto, acaba por ser um elemento que ajuda a garantir que a organização consegue relacionar-se dentro do seu ambiente interno, com os seus colaboradores, líderes, e dentro também do seu ambiente externo, com os stakeholders, o Estado, os fornecedores, a comunidade, entre outros parceiros. Certo. Mas o nosso tema, né, diz que vamos falar sobre aqui a ética, né, além daquilo que é a regulação, né, a governação corporativa, além da regulação. Mas também disse aqui agora que a governação corporativa é um sistema vivo, né, que vai muito além das políticas, dos processos, tudo que está ali dentro. E o que é que significa então aqui cumprir, né, ou governar além dessa regulação, além dessa lei? Governar além dessa lei, deste conjunto que engloba leis, políticas, regras, é governar considerando o comportamento humano. O Ok, que acontece muitas vezes é que nós abordamos a ética na perspectiva e na dimensão corporativa, do ambiente corporativo. Mas a ética caminha dentro de uma cadeia de valor. Pessoas adultas não aprendem a ter ética no ambiente corporativo, certo. ok? A ética é um elemento que faz parte da nossa natureza humana. E claro, mais ética, menos ética, depende muito da caminhada que cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, temos ao longo da vida. E a ética começa dentro de uma estrutura, de uma instituição muito importante e muito valiosa, que é a família. Esse é o primeiro ambiente, é o primeiro contexto em que se trabalha a ética. Depois temos toda uma cadeia de valor. A família tem o seu papel, no sentido de estimular ou não, portanto, que a pessoa evolua e desenvolva, portanto, as suas características mais éticas,
que nós consigamos, portanto, evidenciar que esta pessoa é uma pessoa ética, começa dentro da família, e aí nós estamos a ver a ética na dimensão mais da ciência de sociologia, certo? Depois temos também a ética numa dimensão mais da psicologia, que estuda mais os aspectos do comportamento humano. Depois, as pessoas antes de chegarem ao ambiente de trabalho têm a escola. A escola é onde o Estado aparece para auxiliar no desenvolvimento, na evolução da ética que cada um traz dentro de casa, Sim. traz ou não traz, porque também se não trouxer, a escola pode ser um elemento aqui para, portanto, preencher lacunas. Depois temos as comunidades em que as pessoas fazem parte, a igreja, associações desportivas, o próprio ato de ser voluntário, de ser desportista, ajuda-nos também a desenvolver estas habilidades mais éticas. E só depois é que chegamos ao ambiente corporativo. Ok? Então, os profissionais dentro das empresas, eles carregam um conjunto de experiências ou não com a ética claro, expressam no ambiente corporativo. A questão que depois a Tatiana pode colocar, então, qual é que é o papel das Sim, era empresas? que eu ia perguntar a seguir. Então, podes perguntar, Tatiana. Sim, qual é então o papel das empresas nisto tudo? Já que as pessoas já vêm aqui com um historial, né? Com uma Sim. base, como é que é possível que uma empresa consiga então ali ensinar ou formar ou incutir aqui princípios éticos às pessoas? É possível, mas a empresa, quem está na liderança, tem que ter presente que o trabalho que a empresa vai fazer não vai ser de preencher o profissional com questões éticas a 100%. Vai preencher, se calhar, a 30%, 20% com o seu contributo. Mas a empresa o que é que pode fazer? Pode também estimular para que o trabalhador não seja apenas ético no local de trabalho, mas em todos os ambientes em que ele participa. Certo. E que normas e regulamentos são suficientes então para garantir que existem aqui boas práticas relativamente a este comportamento? Nós temos que ter primeiro os valores, os princípios. Nós temos que conseguir engajar as pessoas. As pessoas têm que se sentir parte sim, elas têm que aceitar. As empresas têm que ter algumas habilidades Sim, técnicas, existem profissionais que ajudam os líderes a trabalhar esta componente, que é a componente de conduzir, de engajar, de levar as pessoas a sentirem que sim, eu tenho que ser um profissional ético. Mas depois nós temos que ter o exemplo e temos que conseguir demonstrar. Qual é que é o benefício então de ser um profissional ético? Ok? Como é que eu, sendo uma pessoa ética, do ponto de vista mais prático, do dia a sim. dia, como é que isso se encaixa na minha evolução da carreira, no reconhecimento que eu tenho dentro da organização? Então, é impossível dizer só, falar só de regras e políticas, mas sim, nós temos os códigos, temos o código de conduta, devemos ter também guias. Existem poucas empresas que trabalham com guias ilustrativos. Eu vou dar um exemplo. Eu, portanto, sou membro da OCPCA. O Código de Ética e Deontologia da OCPCA é muito interessante. Ele, no final do código, tem um anexo com exemplos de comportamentos que podem ser éticos e comportamentos que podem ser identificados como não éticos. Por que este anexo faz parte do Código de Ética? Por causa do tema que a Tatiana colocou logo no início. O tema ético é um tema muito subjetivo, Sim, é muito abstrato. muito abstrato. E se nós não conseguirmos ter também documentado exemplos do que é que, onde é que termina, portanto, o limite, ou seja, da nossa conduta e do nosso comportamento e passa a ser considerado antiético Sim. e inaceitável, as pessoas têm muita dificuldade de visualizar no dia a dia. Mas podemos ter aqui um exemplo que ajude, se calhar, os nossos ouvintes também a perceberem do que é um comportamento ético e o que é um comportamento antiético?
Eu vou dar um exemplo, e este exemplo foi vivido. Certo. Eu tive a oportunidade de participar numa reunião com um cliente e com a equipa. E de repente, um dos membros da equipa deu início à gravação, portanto, da Da reunião, reunião. porque a reunião estava a ser feita em modo remoto. Deu início da gravação e isto é uma prática antiética se nós não informarmos os participantes da reunião que elas estão a ser Estão a ser gravadas. gravados, exato. Ok? E então, logo nesta reunião, eu identifiquei aquela situação e pedi à equipa que estava a auxiliar, os secretários, que, portanto, que parasse, portanto, a gravação. Mas fiz de forma subtil também para não preocupar o resto da equipa e não inviabilizar, portanto, a reunião. Mas isto é um comportamento antiético. Porquê? Porque nós não levamos os participantes da equipa e os membros daquela reunião a tomar consciência que estavam a ser gravados, ok? Porque existe uma lei e uma política de proteção São de de dados, dados, exatamente. nós não informamos e isto não é correto, porque nós temos que garantir que as pessoas tomam as suas decisões, tomam as decisões de forma consciente. Exato. Então, às vezes as pessoas não estão conscientes. Então, quando nós temos regras e códigos de condutas, nós temos que conseguir exemplificar. Este exemplo que eu trouxe, eu aposto aqui com a Tatiana que dificilmente nós temos exemplos destes dentro de um código de De conduta conduta, das exato. empresas. É raro, é raro. É raro, então dificulta a interpretação do profissional que tem que executar no dia a dia. Dificulta, porque no dia a dia as pessoas estão focadas no seu trabalho. E eu vou deixar aqui um desafio aos nossos ouvintes, que é de pesquisarem quantos minutos é que nós perdemos por dia para tomar uma decisão. E às vezes nós não estamos conscientes que afinal nós estamos num contexto e numa situação que eu, se não conhecer o limite do meu O meu comportamento, comportamento. da minha conduta, da minha atitude, eu vou agir de forma antiética. Mas muitas vezes esse limite não está muito claro, nem estabelecido, porque apesar de existirem normas e regras e nós estamos a agir de acordo com elas, nós podemos estar na mesma a ter um comportamento antiético. Como é que se ganha essa consciência? Esta consciência ganha-se como se ganha a consciência de ir, desculpem, a analogia que eu vou fazer, a consciência de se ir todos os dias ao ginásio, todos os dias beber água, ter uma alimentação saudável. Saudável. Isto cria-se com hábitos, Certo? com rotinas. Portanto, a ética não pode ser um fenómeno que eu identifico nas empresas que acompanho quando faço presto serviços de consultoria no âmbito de governação corporativa, que é os temas de ética só aparecem no formato de formação. Sim, são as E formações. formação porque a empresa precisa de consumir o orçamento que tem ali disponível para formações. Chega ao outubro, precisa de consumir este orçamento. Então, e que tal convidarmos a doutora Tatiana para uma formação sobre ética? Às vezes temos que fazer um tique numa exigência qualquer que existe, pronto, para dizer que fizemos uma formação sobre ética e pronto, já acabou. Também temos isto, os aspectos prudenciais, mas a questão é, ok, para além desta formação, que rituais é que a empresa tem ou que hábitos é que tem para reavivar na mente das pessoas, na memória, sobre os temas éticos? E em que medida é que a liderança pode influenciar então nesta cultura, nesses hábitos? Pois, a liderança influencia como os pais e as mães influenciam dentro do ambiente familiar, certo? Se os filhos virem os pais sempre a comerem doces, a probabilidade destes filhos também comerem muitos doces é alta. É verdade? Chega a quase 100%. Então, no ambiente corporativo não é diferente. Não é insuficiente, não basta dizer aos funcionários,
os profissionais, olha, tens que ser assim, tens que ter uma abordagem ética, tens que ter uma comunicação cuidada. Quando o próprio líder que exige não consegue ter uma comunicação cuidada. Isto aqui é só um exemplo e tudo que eu estou a trazer aqui é só para o exercício educativo e Exato, pedagógico exatamente. a nível corporativo. Então, mas os líderes podem trabalhar também a comunicação. Eu própria, o meu primeiro exercício enquanto líder de equipa, com mais de 3 elementos, eu confesso que foi um fracasso. Confesso que foi um fracasso porquê? Porque eu era técnica, eu executava e não tinha feito bem a transição, ok? A transição foi feita com muita dor, sair do profissional que executa para o profissional que lidera, que mostra o caminho, que comanda, que estimula, ok? Eu na altura não sabia, mas eu tive que mudar. Só depois, mais tarde, e com o apoio, não é? Exato. Com o apoio de profissionais especialistas, é que eu tive eu identifiquei que eu tinha que mudar a minha comunicação. Porque comunicar para pessoas adultas é diferente do que comunicar para pessoas com 15 anos e pessoas com 5 anos. Sim, sim, A sim. nossa própria postura, a apresentação, a forma como nós nos apresentamos, tudo isso são elementos que convergem para a liderança com sucesso e com insucesso dos líderes. Mas tudo isto o que é? São temas que nós não devemos temer, são temas que nós devemos abraçar como um processo de evolução, de desenvolvimento. Eu, na altura da minha experiência enquanto líder, eu achava que era um fracasso. E para mim, eu sentia que era um fracasso, porque no momento da avaliação de desempenho, eh, dentro da organização, nós não tínhamos a avaliação 360, mas para mim foi uma oportunidade de perceber e de percepcionar então como é que os meus técnicos me viam e como é que eles entendiam que eu estava a exercer a minha liderança. E eu ouvi coisas horríveis. É Mas eu difícil. permiti que as pessoas dissessem. E na altura eu já estava num processo de acompanhamento com uma mentora e ela disse: Daniela, vai ser muito duro. Tu vais sofrer, mas é a partir desta dor que tu vais conseguir fazer com que a tua equipa vais conseguir fazer com que a tua equipa consiga brilhar enquanto diamantes individuais e diamantes em coletivo. E é a partir daí que tu vais conseguir identificar realmente quem são os talentos. Onde é que tu tens que alocar cada um dos teus colaboradores? Porque os colaboradores entram para o nosso departamento para desempenhar determinada função, mas não faz casamento com aquilo que é a personalidade da pessoa, que são as suas aspirações, as suas ambições, não casa. Então, isto para dizer que às vezes nós temos dificuldades de abraçar o autoconhecimento, Sim. mas o autoconhecimento é extremamente poderoso. Isto para terminar o tema da liderança, os líderes têm que ser o exemplo, mas o líder só aprende a ser o exemplo quando trabalhar para ser o exemplo. E as organizações, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, têm que exigir que os líderes trabalhem esta componente. Porque isto tem que ser um compromisso que nós fazemos dentro do ambiente corporativo e E fora fora, do ambiente corporativo. Não basta esperar que, ai, eu vou esperar, vou pedir a formação ao meu líder. Sim, 80% das lideranças, isto eu vou dizer assim, espero que não choque, não estão interessadas. Cada um tem os seus objetivos dentro do ambiente corporativo. Mas ainda assim, enquanto nós, cada um com o nosso objetivo dentro do ambiente corporativo, nós não podemos ceder o nosso limite. E o nosso limite tem que terminar quando os nossos comportamentos, a nossa conduta, começa a prejudicar a empresa. E agora a pergunta é: o que é que caracteriza um líder eticamente responsável? Eu vou apresentar a minha perspectiva. Sim. Não é uma perspectiva que demonstra uma verdade absoluta, porque quando falamos em líder, depois a questão que fica é: mas eu estou a falar de líder em que contexto? Sim. Porque a minha avó é uma líder. Ela tem 90 anos e é uma líder.
Então, às vezes, nós precisamos de clarificar, ok, líder no ambiente corporativo, líder quando está a exercer voluntariado, porque quando ele exerce também voluntariado, ele vai desenvolvendo habilidades que são transferidas para o local de trabalho. Trabalho, exato. Então, líder em que contexto, em que ambiente? Ok, queremos um líder da perspectiva generalista. É assim, acima de tudo, um líder ético, a minha perspectiva começa com a educação. Para mim, educação é tudo. Ter uma postura educada, saber ser, saber estar, saber qual é que é o momento para dizer determinadas coisas, qual é que é o momento para não dizer. Mas acima de tudo, para mim, a liderança ética começa com a postura, porque às vezes, Tatiana, nós estamos em contexto que as pessoas não tiveram a oportunidade de ter os conhecimentos e passar pelas experiências que nós tivemos. E na perspectiva de competição, é desleal. É. É desleal eu chegar às vezes e ter uma atitude que não é ética em relação a um profissional que às vezes, enfim, ele não teve experiências suficientes para entender o que é ética. Para poder dizer que aquela atitude não está a ser correta, não é? Sim, então para mim um líder ético começa logo pela postura e pela capacidade de eu não gosto muito de utilizar a palavra empática, porque empatia para mim é algo que eu não consigo mensurar. Mas para mim, o importante é, ok, como eu vou fazer perguntas para entender qual é que é a realidade daquela pessoa, para depois também perceber como é que eu vou comunicar no sentido de aquela pessoa entender-me ao nível dela. Sim, mas aí dentro de um contexto corporativo, né? E falou desta particularidade. É quase que, não sei se eu percebi corretamente, se eu estiver errada, corrija-me, Daniela. É quase como se tu estás numa posição superior, se calhar tendo mais conhecimento e maior entendimento, e ficas, é como se te aproveitasses daquelas pessoas que não têm ainda este entendimento todo. E então aqui já começamos com um comportamento antiético por causa deste desnivelamento, é isto. Sim, é essa a realidade, mas tudo na vida são escolhas, são decisões, não é? Existe um documento que se chama Bíblia que fala sobre o livre-arbítrio. Sim, então tudo são escolhas, são decisões. O líder também decide, ele escolhe que tipo de postura é que quer ter no ambiente de trabalho. Agora, o tema é qual é que é o papel das empresas? Porque aquilo até que as ciências sociais defendem, os estudos da questão da liderança, é que o líder nunca se deve sobrepor à organização. O líder deve deixar o seu legado dentro da organização. Deve fazer parte da história da organização, mas ele nunca se deve sobrepor. E há um tópico nisto que é muito interessante, que é conseguirmos analisar as empresas bem-sucedidas. E eu não vou para um contexto muito distante, eu vou para o contexto local, Angola. Nós falamos aqui de um setor que é muito dinâmico, o setor petrolífero. Certo. Se nós formos a ver as petrolíferas que estão no ambiente angolano, estrangeiras, algumas estão há 60, 70 anos. Exato. Então nós temos que entender, ok, que tipo de lideranças e que tipo de mecanismos é que estas empresas têm para garantir que, independentemente do líder que entra e sai, a matriz da história da instituição mantém-se. A cultura, o princípio, os rituais mantêm-se. E que o líder, quando entra, o gestor, só entra com a missão de amplificar, de Exato. multiplicar, não de destruir e de melhorar. Então nós temos que aprender com estas empresas. O que é que eles têm que torna uma empresa com 70 anos bem sucedida em Angola? Estou a falar, por exemplo, a Chevron, que para mim é um belíssimo case study. Entrem no site da Chevron, tem muitos relatórios. E a cultura, eu já entrei, já tive a possibilidade de uma das vezes entrar na Chevron. A cultura deles existe até dentro da casa de banho. Peço desculpas falar desse. Não, sim, isso é importante. Mas dentro, porquê? Porque são empresas que utilizam tudo.
utilizam até a parede, o teto, tudo para comunicar a cultura. Mas aqui, e falando nisto do comunicar cultura, e vai alinha bem com a minha próxima questão, que é que há muitas empresas que acabam por copiar códigos de conduta, não é? Valores e princípios de outras empresas, né? E depois colocamos aqui nos manuais, uns flyerzinhos nas paredes e que é tudo giro, mas acabam por ser meras palavras, porque não se refletem depois no comportamento e nas ações das pessoas. Como é que se transformam então? Como é que se garante que esses valores não são apenas coisas, itens decorativos? Ah, uma pergunta muito interessante. Obrigada, Tatiana, por esta pergunta. Tatiana, dentro da sua família, a sua família copia outras famílias? Copia os valores de outras famílias? Não. Isso é o que Pois, nós dizemos aos miúdos, né? Tu não és os outros. é. Então, dentro do ambiente corporativo, é mais ou menos a mesma situação. Acontece mais ou menos o mesmo. O que nós podemos fazer é modelar, identificar aquilo que faz sentido trazer dentro do nosso ambiente corporativo. E nós temos os tais trabalhos de benchmarking, Sim. que é de verificar o que é que as empresas têm, as melhores empresas e adaptar, escolher aquilo que é o melhor e adaptar. Então, quando as empresas copiam códigos de conduta ou importam códigos de condutas de empresas altamente sofisticadas, de realidades altamente desenvolvidas e sofisticadas, isto depois cria conflitos internos. Porque depois temos aqui coisas copiadas, mas que as pessoas não sentem, não se identificam Sim. e não conseguem transmitir. Um líder que recebe um código que foi copiado, ele nem sequer estudou o código, não fez perguntas sobre o código. Só temos que ter um. Só temos que ter um para cumprir o requisito prudencial do regulador. Então, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a investir em coisas que depois não vão ter, não vai sair de lá nada. Quanto é que custa fazer um código de conduta? Exige quantos profissionais? Quantas horas? Custo? Porque às vezes paga-se Paga-se, sim. consultoria Paga-se consultoria, exato. para depois ser um documento que fica na prateleira, decorativo. Não estamos a fazer nada. E pior, a função de uma empresa é a continuidade, certo? Certo. Então nós queremos garantir a continuidade de como? Se nós temos um conjunto de coisas escritas que não têm vida, ok? É como ter um BI que diz o nosso nome, que diz quem é o nosso pai, a nossa mãe, mas aquele BI não serve para nada, não tem vida. Eu levo o BI, mostro o BI aqui e acolá e não faz sentido nenhum ter o BI. Ok? Isto é o que acontece dentro das empresas, quando elas têm regras, códigos de conduta, mas depois são coisas copiadas, que não se vive, fala-se daquilo um dia ou outro, mas depois nós chamamos alguém da equipe e perguntamos que eu já fiz isto. Às vezes, olha, eu vi aqui isto no código, mas como é que vocês manifestam isto no dia a dia? Como é que se manifesta que dentro dos códigos às vezes diz que nós temos que evitar conflitos de interesse? Sim. E eu uma vez perguntei a um dos técnicos, como é que você identifica no seu dia a dia um conflito de interesse? O que é que lhe faz ativar um mecanismo que diz, bem, alto lá, eu aqui tenho dúvidas porque isto pode ser um conflito de interesse? Não sabe, Tatiana. Porquê? Porque não foi educado, não foi ensinado. Ensinado, exato. É o que acontece dentro de casa. Os pais ensinam os filhos, educam os filhos com exemplos. Vai ser tudo perfeito? Não. Vai-se cumprir o código de ética a 100%? Não. E nem sequer é esse o objetivo. O objetivo é reduzir os riscos. O objetivo é reduzir o impacto nas finanças da empresa. Quanto é que custa ter um profissional que não é ético? Isto é um cálculo que raramente é feito, não é? Pois Nós não é. mensuramos essas coisas, não mensuramos comportamentos, não mensuramos o impacto destas ações. Pois é. Mas a realidade é que o trabalho que eu faço a nível de comitês de auditoria, até porque a minha base de profissional é a auditoria financeira,
tudo termina no relatório de contas, tudo Sim, termina no fluxo de caixa e nas demonstrações financeiras. Porque um colaborador, quando chega para uma empresa e adquire uma caneta da empresa, a caneta tem que ficar lá, mas ele adquire, leva a caneta para casa. sim. Canetas, resmas. Aquilo teve um custo para a empresa, Exato. certo? Quanto é que aquilo custou? Claro que não é um custo individual, não é? É um lote de canetas. E todos os anos a empresa tem que comprar canetas para os funcionários. Quanto é que isto custa em 10 anos? Em 5 anos? Em 20 anos? Claro, e depois nós temos as empresas, não têm liquidez, não têm tesouraria, não têm resultados positivos. Isto também é um dos elementos, é um dos fatores. Nós não conseguimos mensurar. Assim, empresas smart, que são as chamadas empresas inteligentes, com acionistas exigentes, Exigentes, que exato. sabem o custo de ter e de fazer dinheiro, não estão dispostas a isto. Permita-me só terminar Uhum, com sim, algo interessante. Voltando ao exemplo que eu trouxe, a Chevron. Um setor extremamente crítico, setor petrolífero, em que cada segundo significa segurança. exatamente. Quanto é que custa ter pessoas não éticas numa empresa, por exemplo? Sim, e até muito recentemente houve um acidente aqui há umas semanas Sim, atrás e podemos muito bem avaliar os custos do que é que isso significa, tanto para as pessoas como para a operação como um todo. E eu exatamente o lema é a segurança acima de todas as coisas, não é? É verdade. Mas agora surge uma outra questão, e se calhar antes de irmos para o intervalo. Nós vivemos num contexto em que o oportunismo é tolerado. O oportunismo social é muito tolerado no nosso contexto. E como é que nós conseguimos então educar aqui as pessoas, dado que muitas vezes elas estão inseridas numa realidade onde determinados comportamentos são aceitos e depois têm que entrar para o meio corporativo, onde encontramos, por exemplo, uma Chevron da vida e as coisas estão lá bonitinhas, sim. organizadas. Tatiana, é difícil. É difícil porque nós não sabemos, mas vivemos conflitos internos diariamente. Sim. Porque nós temos a pressão social fora do ambiente corporativo e temos a pressão dentro do ambiente corporativo. Eu não sei se já foi feito algum estudo neste sentido, porque às vezes os dados não estão disponíveis, mas conseguirmos identificar a raiz do problema para o aumento elevado até de problemas cardíacos, de depressão dentro do ambiente corporativo aqui no nosso contexto angolano. Sim. Há muita pressão, depois temos a pressão do próprio trânsito, nós vivemos em constante pressão e a Tatiana toca numa questão crítica. E, e conforme eu disse no início, o ambiente corporativo acaba por receber aquilo que o profissional já adquiriu, até de hábitos e de costumes, dentro de casa, nas comunidades que participa, nas experiências de vida que teve, experiências positivas ou negativas, a própria superação destes profissionais. Então, isto tudo acaba por, enfim, entrar para dentro do ambiente Exato. corporativo. Mas então, o que é que as empresas podem fazer? Vou partilhar aqui um exemplo também interessante. Eu sou conselheira consultiva em algumas startups e pequenas e médias empresas no Brasil. E uma das vezes fui convidada para participar num projeto que era de uma startup que se chamava Familiria. Familiria. Então, qual é que era o conceito e o modelo de negócio desta empresa? Esta empresa vendia, portanto, cursos e treinamentos para empresas, mas tudo relacionado com temas familiares. Familiares e temas relacionados com a conduta e com o comportamento que o profissional tem que ter fora, portanto, do ambiente de trabalho. E nós temos aqui duas situações, que é, as empresas têm que tomar decisão. Há empresas que simplesmente não toleram. Comportamento antiético é Fora. despedimento. Mas há outras que, para além de não tolerarem, elas ainda tomam uma decisão, que é, ok, eu não tolero,
Mas o que é que eu posso fazer para ajudar a melhorar a conduta deste trabalhador quando ele está fora do ambiente de trabalho, para eu depois ter os benefícios dentro da empresa, ok? E basicamente esta empresa, por exemplo, oferecia educação para pais, como é que um pai tem que lidar com o bullying que o filho sofre no local de trabalho, Ok. com o divórcio, etc. Portanto, as empresas têm a sua responsabilidade, mas é uma cota à parte. Depois nós temos o Estado, temos as famílias, temos as comunidades. E claro, quando nós estamos num ambiente oportunista, é um pouco complicado quando nós não temos, portanto, depois mecanismos que nos defendam, não é? Ficamos sem sistema imunitário para esse oportunismo e para toda essa pressão. Mas a realidade é que nós temos que tomar decisões. E estas decisões exigem um posicionamento claro, que é eu se levar as práticas do meu ambiente familiar ou da comunidade de oportunismo para dentro do ambiente corporativo, quanto é que isto custa? Vai custar a minha carreira? Sim ou não? Vai custar o meu bónus no final do ano? É Sim verdade. ou não? Então nós temos que debater, dialogar. O que eu sinto ainda na nossa realidade, conforme a Tatiana trouxe, do oportunismo, às vezes é falta de diálogo. Eu tenho um líder, um grande mestre, uma pessoa mais velha, 64 anos, que ele diz-me: Olha, Daniela, o lema, quando eu estou em projetos, é este. A abordagem do problema depende muito da forma como tu vês o problema. Se tu vês o problema com uma abordagem de que eu vou simplificar a solução, começando com o diálogo, é um caminho, ok? Então nós precisamos de conversar muito mais sobre os temas que nós ainda consideramos tabus. Exato. É realmente. E hoje a nossa conversa é sobre ética e responsabilidade, a governação corporativa além da regulação. E temos aqui no estúdio a nossa especialista, a doutora Daniela Simão. Vamos para um breve intervalo e já voltamos, não sei onde é. E já voltamos. Daniela, uma questão aqui. Há espaço? E essa pergunta, se calhar, vem um bocadinho em função do que aquilo que acabamos de falar antes do intervalo, né? Há espaço para integridade no ambiente empresarial que é pressionado por resultados, não é? Porque todos nós queremos atingir objetivos e somos competitivos e estamos atrás, se calhar, de maior eficiência operacional e de alavancar os números. Há espaço para integridade? Há espaço para a integridade. Mas é uma questão de decisão, são escolhas. A escolha do líder que quer alcançar estes resultados e é tudo a equação custo-benefício, Sim, ok? Eu, para alcançar determinadas metas com práticas antiéticas, eu vou ter um benefício, mas também vou ter um custo. O custo está sempre lá presente. E a questão é avaliar, ok, qual é que é o custo? Eu estou disposta a assumir este custo, que é até o que nós temos a nível do framework, ou seja, dos modelos relacionados com gestão de risco. sim, Não é? Então, nós temos que ter um apetite ao risco. E se o apetite ao risco do líder for abraçar o custo, ou seja, os efeitos que virão de ter um benefício através de ter uma conduta antiética, então aí já é complicado, não é? Mas lá está, eu foco sempre no tema. As empresas precisam de ter mecanismos que permitam também limitar algumas ações. Ok, mas tudo depende também da própria empresa, os acionistas não intervêm muito, ok? Mas existem empresas em que os acionistas não toleram determinadas práticas, exato. ok? Para atingir determinados objetivos. Então lá está, conta muito, ou seja, a integridade para existir, a empresa tem que ter práticas funcionais e não disfuncionais da sua própria realidade.
E quando eu trago o projeto Guardiões da Governança Corporativa, os guardiões existem. E os guardiões, o que é que são? São aqueles profissionais que estão ali para portanto, no momento da tomada de decisão do líder, estão ali para servir de alerta, de consciência. Olha, líder, está tudo bem se nós formos por esse caminho. Os nossos códigos, as nossas políticas dizem-nos que nós não devemos caminhar por aí para atingir esse objetivo. Mas se o líder assim decidir, está tudo bem. Ora, o que é que acontece se o líder decidir por este caminho? Os cenários são estes, líder. Cenário 1, custo na reputação. Cenário 2, custo na cultura organizacional. E depois precisamos de ter aqui mecanismos para quantificar esse custo. Ok? Bem, quanto é que custa a reputação? Eu, se perder a reputação, eu tenho que chamar alguém, eu tenho que ter consultores para melhorar a reputação. Como se diz, em termos comuns, não é? Para lavar a imagem. É verdade. Isso tem um custo. Quanto é que isso custa? Imagina, Tatiana, a empresa ter que pagar todos os anos para lavar a imagem. E como é que se formam, então, esses guardiões aqui da governação? Os guardiões formam-se nos meus treinamentos. É verdade, sim, Os também. guardiões formam-se no meu treinamento, nos meus treinamentos. Mas os guardiões existem, existe uma estrutura, um modelo que é utilizado pelas empresas a nível internacional. E claro, este modelo eu partilho, isto é um segredo dos meus treinamentos, eu partilho para, portanto, os profissionais que fazem parte deste treinamento ou quando as empresas convidam, portanto, a treinar as suas equipas nestas matérias. Mas os guardiões funcionam no mesmo modelo que as equipas de futebol, certo? Toda a equipa de futebol está bem estruturada. Sim. Nós temos os avançados, e falando de futebol, nós temos também outros desportos, por exemplo, o handball, o basquete. Em todos os desportos, em todas estas modalidades competitivas, nós temos os que estão na linha de avançados, que têm que marcar o golo, e os que estão na linha de defesa, que têm que defender contra a equipa contrária. Se nós quisermos fazer transportar esta prática do ambiente do desporto para o ambiente corporativo, então nós temos os avançados, que são os líderes que têm as metas, têm que atingir as metas de vendas e etc. Temos o marketing, que tem que comunicar as práticas da empresa e etc. Então quem é que está na defesa dentro do ambiente corporativo? Quem são as pessoas que estão na defesa contra riscos reputacionais? Quem estão na defesa para evitar, portanto, a fraude ocupacional? Exato. Ok? Então, os guardiões funcionam como sistema imunitário dentro da empresa. Mas se quiserem saber mais, podem contactar-me via LinkedIn, ok? E também no LinkedIn tem o contacto da minha equipa. E se a Rádio Mindset permitir, e a Tatiana, deixo já aqui o meu e-mail. Deixa o e-mail, Daniela. info@danielasimão.com. Se quiserem saber mais informações. Tatiana, permite-me terminar com o seguinte lema. Angola tem empresas. Angola é um país rico, mas não é próspero. Precisamos de ser prósperos. E Angola está num continente, está num mundo competitivo. Hoje em dia, as empresas e as nações competem como se estivessem numa liga de campeões. Então, eu costumo dizer até às pessoas, não basta querer estar na liga dos campeões onde está o Real Madrid e o Barcelona. Não basta querer, não basta dizer. Nós temos que mostrar que nós queremos estar e que nós estamos na Liga dos Campeões. Ok?
Voltando ao tema, não vale copiar códigos de Sim, conduta. sim, sim, sim. Mas agora que falou aqui na linha da defesa, será que é aí então que vamos enquadrar e falou também sobre a gestão de risco e usou o Sim. contexto aqui de apetite ao risco? É ali onde vamos enquadrar então estas funções na defesa? Sim, é aí, mas a defesa tem que estar em todos os departamentos, em todos os órgãos que fazem parte do organigrama das Das empresas. empresas, exato. Claro que estas linhas também são, mas, portanto, nós temos a primeira linha de defesa dos riscos, que são as áreas operacionais, as áreas de suporte, as áreas de missão das empresas. Depois temos uma segunda linha que nós temos, portanto, a área de compliance. Temos hoje em dia, eu própria, eu acredito que temos que enquadrar as áreas de tecnologias, as áreas que trabalham com a Segurança, cibersegurança, exatamente. porque tem que ser a segunda linha de defesa dos riscos de segunda e também enquadrar na primeira linha, não é? Porque hoje em dia a cibersegurança é o risco mais temido É, pelas é empresas. verdade. E depois temos o risco ele vai se disseminando dentro da empresa. Se ele não é estancado logo na primeira linha, ele começa a subir. Vai para a segunda linha, vai para a terceira linha, que é onde está a auditoria interna, e vai subindo até a administração. É, é verdade. E agora, como é que nós garantimos então a eficácia destes guardiões? A eficácia dos guardiões garante-se quando nós precisamos de ter tudo muito claro. Tem que estar claro qual é que é o papel de cada um dentro da organização. Não basta o colaborador entrar, termina o processo do onboarding, entra para a empresa, recebe o manual, o regulamento interno, recebe isto e aquilo, olha, lê, isto é insuficiente. O colaborador precisa de entender, para além daquelas regras e políticas, para além da sua função ser júnior, ser sénior, para além do checklist de tarefas que faz diariamente. Ok, qual é que é a minha missão? Qual é que é o meu propósito no local de trabalho? Vou fazer a analogia outra vez com o futebol. Num campo de futebol, o defesa sabe o que é que tem que O que é que tem fazer. que fazer? O avançado sabe o que é que tem que fazer. Ninguém colide, ok? O defesa não quer ficar no lugar do avançado, nem o avançado quer ficar no lugar do defesa. Só em casos muito específicos é que o avançado vai para a defesa e ajuda as defesas. E no local de trabalho, o que é que acontece? Os líderes não sabem o que é que estão a fazer dentro do local de trabalho. Os liderados também não sabem. Eu próprio tive uma experiência de trabalho em que eu tinha recorrentemente o líder a entrar em confronto comigo porque o líder considerava que eu estava a brilhar muito. Eu saía de casa para fazer o meu trabalho, porque eu entendia qual é que era a minha missão. Porque eu já tinha estado antes num outro ambiente de trabalho em que me foi ensinado que quando tu chegas a um local de trabalho, se ninguém te explicar qual é que é a tua missão e o teu propósito, tu tens que identificar, ok? Então o que é que acontece no ambiente de trabalho? Nós não sabemos qual é que é o nosso papel. Ok? Líderes entram em confronto com os liderados entram em confronto com os líderes porque não sabem qual é que é a sua missão. Um técnico sénior tem que saber, para além do checklist de trabalhos, a minha missão é dar suporte ao meu líder. Ai não, o meu líder é tóxico. Não interessa. Eu no final do dia eu tenho que conseguir demonstrar o que é que eu gerei de output dentro da empresa e não pode ser só uma checklist. Eu tenho que conseguir alinhar o trabalho que eu fiz aqui está ligado a este propósito da Sim. empresa, a esta missão da empresa. Se o líder aceita ou não aceita, enfim, o trabalhador tem que ficar com a sua consciência limpa, que é eu saio de casa todos os dias para cumprir o meu propósito, a minha missão, que estão alinhados com os valores da empresa e o trabalhador tem que conseguir defender. E é isto que eu também ensino Mas no agora, treinamento dos guardiões. regras ou valores? O que é que uma empresa mais precisa?
a empresa, o que é que ela mais precisa? Vitamina C ou vitamina D? Bom, Comer feijão ou comer mais maçãs? Desculpa, tive que trazer o tema assim. sim, Até porque nós estamos com uma audiência diversa e o nosso trabalho aqui também é educativo, é educativo. pedagógico. E é isso. Ela tem que ter os dois. Tem que ter um bocadinho de valores, tem que ter as regras. E as regras vêm para dar forma e robustez aos Os valores. valores, exato. As regras vêm para servir de referencial. Nós, quando compramos um televisor ou um computador, o que é que ele traz consigo? O manual, né? Um manual. Um carro, o que é que ele traz consigo? Olha que ninguém lê o manual dos carros, né? Sim, mas traz um manual, Traz, certo? De traz, instrução. traz, sim, senhora. Então, por que é que dentro das empresas não temos que ter regras? O colaborador novo, quando ele entra, ele tem que encontrar os manuais de instrução para saber como é que tem que. Qual é que tem que ser a sua postura Exato. naquela empresa. Então as regras funcionam como manuais de instrução. Mas aqui, e como é que depois nós podemos aqui alinhar as regras aos valores? As regras aos valores, elas alinham-se quando nós vivemos os valores. As pessoas têm que ver, a partir do exemplo, quer de líderes, quer de liderados, esses valores. É postura, é É comportamento, é comportamento, atitude, exato. é comunicação. E comunicação é verbal e não verbal. Não verbal. Então, os valores ah, têm que ser vividos, depois têm que estar escritos e depois nós temos que ter mecanismos para trazer à memória estes valores. Tatiana, lá em casa, o teu avô, às vezes, se calhar, tu quer trazer um exemplo, pode trazer à memória, se calhar, uma tradição que existe dentro da família. Porquê? Porque o objetivo do teu avô é que tu não percas essa tradição. Porque isso é a identidade da vossa família. Aquele almoço sempre na Páscoa, aquele almoço sempre no dia em que nasceu o fundador da família. São tradições, são rituais que passam de geração em Em geração. geração, exato. Então, para não se perderem, as empresas têm que fazer isto de forma consciente, de forma intencional, sem fingimento e sem oportunismo. Certo? Tem que ser um compromisso, ok? E às vezes o que acontece é nós dizemos que estamos casados com a empresa, mas nós não estamos casados, ok? Porque os nossos olhos não brilham cada vez que eu tenho que falar sobre Da a empresa. empresa. E dentro das famílias tudo é saudável? Não. Tudo é perfeito? Não. Então por que é que nós queremos ambientes corporativos 100% saudáveis e 100% felizes? Isso não existe. Isto é realidade, nunca vai existir. Mas nós temos que trabalhar para que a geração que sai da empresa sai com orgulho, com satisfação. E a geração que entra, entra com orgulho também, com satisfação de poder fazer parte da história. Assim, eu estou neste mandato no Banco Nacional de Angola por pouco tempo. Vai terminar. Mas para mim é uma felicidade saber que eu estou a contribuir durante 6 anos para a história do Banco Central. O Banco Central é uma instituição muito exposta lá fora, ok? E nós somos o cartão de visita do Banco Nacional de Angola. Eu trouxe este exemplo só para demonstrar aqui a realidade que é. Então, eu não posso chegar para uma instituição que eu vou ter um mandato curto e querer destruir as coisas. São, se não estou em erro, 49 anos de Banco Nacional de história, Angola, exato. ok? É muito. É a história de várias gerações. E eu, quando entrei, um dos mais velhos que me guiou disse-me: a primeira coisa que a senhora tem que fazer é ouvir a história das pessoas. Mas não ouça só a história das pessoas que estão lá em cima, ouça também as das que estão cá embaixo. E não faça só perguntas técnicas, doutora, ok? E eu, sim, ok. Tente conhecer e entender as pessoas, a história das pessoas nesta empresa de forma genuína.
os desafios, o sucesso, o insucesso, ok? E há uma prática que as empresas não têm aqui em Angola, que é contar a sua história, ok? O seu sucesso e o seu Certo. insucesso, ok? E nós não temos que ter vergonha de demonstrar o momento em que as coisas não correram bem. Sabe porquê, Tatiana? Porque até é uma forma de demonstrar como é que a empresa se superou. Como é que os líderes foram visionários? A partir daquele problema, encontraram um Uma mecanismo solução. para não matar o legado e a história da empresa. Então, nós, para mantermos a ética viva, nós temos que trazer a ética como uma tradição, como um compromisso. Mas agora, e agora terminou de uma forma que vai mesmo em linha com a pergunta que eu tinha aqui preparada, que era essa ética, essa integridade, pode ser mesmo treinada ou é uma característica que as pessoas já têm? Falou aqui sobre o nosso histórico, os ambientes de onde viemos. Podemos treinar as pessoas. É assim, isto é um tema que merece maior pesquisa e profundidade a nível daquilo que é, portanto, as ciências humanas. Ciência que estuda a parte mais da psicologia, Sim. da sociologia. Eu não sou socióloga e nem sou psicóloga. Mas o que eu vou trazer aqui são alguns elementos destas ciências para suportar a perspectiva que eu vou transmitir. O ser humano, quando nasce, ele nasce como um ser moldável. Ele nasce com o bem e com o mal dentro de si. E ele é moldável, ok? Porquê? Porque o ser humano tem uma característica interessante, que é a capacidade de adaptação, Sim. capacidade de aprendizado, capacidade de se autorregenerar. Então ele é moldável. Agora, quem é que tem que promover o ser humano para moldar-se? Já tivemos aqui a ver as famílias, porque o ser humano pode nascer com a ética, mas o ser humano, para ser uma pessoa ética, para ter uma conduta e comportamentos éticos, ele tem que beber de estímulos, de ações, de práticas no dia a dia. E podem ser coisas simples. Ser voluntário, ser mentor. Ele vai aprender a ser uma pessoa ética, ok? Então são estímulos que têm que ser dados para a pessoa desenvolver do ponto de vista ético. Agora há uma questão que se coloca. Esta pessoa vai ser ética a vida toda e em todos os momentos? Não. É um ser humano. Vai falhar. Porque a característica do ser humano é falhar. Agora, a questão é a atitude. Qual é que tem que ser a atitude da família perante a falha, da empresa perante a falha? E o papel das empresas é contribuir, mas o próprio profissional também tem que ser autodidata, aprender por si mesmo, ok? Fazer experiências que lhe permitam ser mais ético, ser voluntário, ser mentor, ser educador. Então, todo isto, o tema da ética é um tema de responsabilidade, Estabilidade, é um sim. tema de compromisso. Cada um é responsável com a sua parte. E, portanto, não podemos atribuir a culpa só a líderes e só a liderados. Todos nós somos culpados. É possível medir a ética? Se é possível medir a ética, sabe, eu não lhe consigo apresentar uma resposta aqui de momento mais assertiva. Se existem modelos matemáticos que nos permitam mensurar e quantificar a ética. Mas o que acontece muitas vezes são exercícios dentro das empresas de diagnósticos para verificar o estado da cultura, do ambiente da cultura Exato. organizacional. Existem também, portanto, ferramentas de autoconhecimento que permitem perceber quais são os valores, se a pessoa tem valores, se não tem, se é uma pessoa que. Ou seja, as empresas inteligentes e que sabem que isto, a componente humana, é uma componente séria e que destrói negócios, enfim, têm mecanismos próprios e utilizam ferramentas próprias Para para fazer. mensurar. E nesta parte de medir, será que
em termos do que aquilo que as empresas têm como objetivos, não é? Como é que funciona se nós tivermos aqui, por exemplo, objetivos estratégicos que depois entram em choque com aqueles valores que queremos viver? São escolhas, Sim, é decisão. A empresa tem que saber aonde está, para onde vai e com quem vai. E voltamos ao exemplo que eu trouxe das equipas de futebol. Quem quer estar na Liga de Campeões não vai buscar jogadores que não vão se adaptar à Liga dos Campeões, que não vão ter resiliência e resistência. Ok, mas voltamos ao contexto. O contexto das pessoas são pessoas que é o que é o que temos. Que é o que temos, Não é? exatamente. Fruto de situações até que não são controláveis pelas empresas. Como é que as empresas podem trabalhar isto? As empresas aqui podem trabalhar com as academias, precisam de ter mais presença nas academias, ok? A troca entre empresa e universidades e escolas tem que ser funcional. Não pode ser uma coisa de marketing para virmos dizer, atribuímos estágios e bolsas. Sim, isto é bom, mas é preciso estar de forma mais vinculada com as academias, solicitar estudos às academias. Eu acho incrível. Nós estamos num ambiente fantástico para estudos, para pesquisas, mas nós desvalorizamos muito o papel e a importância das academias, dos centros de investigação, ok? E nós precisamos de ter, por exemplo, os próprios estudantes a pesquisar sobre isto, para eles também terem uma ideia e perspectiva do quão difícil é para os líderes Exato. tomar decisões. É verdade. Ok? E falou sobre o projeto dos Guardiões da Governança Corporativa. Isto surgiu de que vazio? Exatamente desta falta? Surgiu sim dessa falta e surgiu do facto de que eu tinha entendimento da problemática, da raiz do problema, ok? Eu senti que estava ali com resultados de diagnósticos de um médico, ok? Porque o trabalho que um auditor faz, é raio-x, é puro diagnóstico. E depois nós começamos a ver as enfermidades da organização e depois começamos a perceber que a enfermidade, começamos a aprofundar a raiz e detectamos que o problema da enfermidade é falta de propósito. Os trabalhadores não sabem qual é que é o seu propósito, qual é que é a sua missão. Depois outra enfermidade, influência, capacidade de influenciar. E a capacidade de influenciar não tem nada a ver com manipulação. Tem tudo a ver que é engajar as pessoas para se sentirem comprometidas, para elas se sentirem valorizadas, para elas se sentirem, eu faço parte desta história, ok? Eu estou aqui por 6 anos, mas eu faço parte desta história e eu vou dar o meu melhor, porque eu não vou ter a oportunidade de estar novamente na Liga dos Campeões, ok? E trago aqui o exemplo, o Banco Central é como se fosse uma equipa na Liga dos Não, Campeões. aquilo é a Superliga, é acima da Liga É dos Campeões. Superliga. Exatamente. Todas as pessoas querem trabalhar numa empresa desse nível. Exatamente. Ok? Então quem tem a oportunidade tem que dar o seu melhor, porque não vai ter outra oportunidade. E às vezes o que acontece é, nós encontramos determinado ambiente e sentimos-nos presos. Às vezes são ambientes que também estão a contar connosco para melhorar, mas para melhorar de forma gradual. Então os Guardiões surgiu deste vazio, ok? E surgiu do vazio também de clarificar uma problemática. Os auditores não são polícias. Ok? O nosso trabalho é puramente estratégico, Ninguém gosta dos conselheiro. auditores, Ninguém Daniela. gosta dos auditores. Eu não tenho amigos, Tatiana, ok? E eu vivo bem com isto. Tenho muito poucos amigos. Porque as pessoas não gostam de auditores, não gostam de compliance officers. Não, ninguém E gosta os líderes, disso. cada vez que têm que ouvir, as deficiências da auditoria é um drama. Então eu percebi que eu tinha que melhorar a minha comunicação. Eu não podia trazer os temas como problemas, como doenças. Eu tinha que trazer como oportunidade, ok? Então os Guardiões surgiu desse vazio e surgiu de um outro vazio. Quando nós estamos no topo, quanto mais tempo nós ficarmos no topo sem contacto com o que acontece na base,
nós vamos perdendo um pouco da sensibilidade. Exatamente. E eu, por estar também no mundo das startups como mentora e por ser voluntária também, e às vezes isto é trabalho muito de base, então eu continuo a manter a sensibilidade e trabalho muito com a escutativa de entender então quais são as dificuldades para ser uma pessoa ética, para gerir, para identificar, para dizer ao líder, líder, nós temos aqui este problema, pode dar em custo reputacional. Então os guardiões surgem para preencher este vazio que é, nós precisamos continuar a trabalhar mais a base. Sim. Mas aqui também, Daniela, aí falou bem, as pessoas não gostam dos auditores, não gostam dos A Tatiana compliance também não gosta dos officers. auditores. Não, olha, eu fico na linha intermédia porque trabalho com controle interno e sou exatamente aquela pessoa que muitas vezes não gostamos de ver quando chega, né? Sim, E, é normal, depende da posição. Nós exatamente. gostamos ou não gostamos, dependendo Dependendo da da posição em que posição, estamos. exatamente. Mas estar sentada numa mesa como aquela que tem que defender e dizer exatamente aquilo que não vai ser de agrado de quem está no ataque, Sim. porque quem está no ataque quer ir para frente e quem está na defesa pensa exatamente em todos os riscos de estar a correr tão rápido. Como é que se enquadra a pensar exatamente num projeto que é criar defesa? Porque não é popular, né? Não é o que a juventude quer. Não é popular, não é o que a juventude quer e é um projeto que tem que ter coragem e alguma ousadia. Sim, A primeira pessoa com quem eu falei sobre este projeto dos Guardiões disse-me logo que eu estava a perder tempo, que era uma loucura, mas eu insistia. Se nós no nosso corpo humano temos um sistema que se chama sistema imunitário, por que é que dentro das empresas nós não podemos encarar estas áreas como sistema imunitário? E a pessoa dizia-me, isso é loucura. E a realidade é, Tatiana, é incrível como pagamos, por exemplo, às vezes, pagamos e colocamos equipas, às vezes, para todos os anos virem nos dizer que nós temos o risco operacional aqui. Porque simplesmente procrastinamos a tomada de decisão, exato. adiamos, ou porque não queremos, ou porque não é o nosso foco naquele momento. Porque o nosso foco são as metas financeiras. Então, dentro das metas financeiras, nós temos uma estrutura que se chama custos. Custos operacionais. E é incrível que nós não conseguimos ligar o comportamento e a conduta ao impacto que vai se ter nestes custos operacionais. Ok? E então este projeto surgiu para consciencializar também os liderados e os próprios líderes que nós temos que desenhar este sistema imunitário. Mas ele tem que ser altamente sofisticado? Não. Pode começar com uma Com uma pessoa. pessoa, exatamente. Ok? Pode começar com uma pessoa e o sentido é fazer de forma gradual e porque os líderes sofrem muita pressão, Tatiana, na tomada de decisão. É difícil tomar decisão, ok? E às vezes nós temos que ter profissionais que funcionam como uma consciência estratégica que, não, que conseguem vir comunicar, ok, sim, nós temos estas metas, mas estão aqui os benefícios se nós reduzirmos só 3% das deficiências da auditoria por ano, ok? É verdade. E o sistema pode funcionar assim. Não é preciso ser uma coisa sofisticada, ok? E depois nós temos muitos consultores estrangeiros que trabalham dentro das nossas organizações. E com que percepção é que eles ficam? Líderes e liderados geram muito pouco nestas matérias. E como é que nós estimulamos então aqui uma nova geração de líderes, né? Mais éticos e mais resilientes? É como ir ao ginásio, não é? São hábitos. A ciência diz que nós temos 21 dias para criar ou para substituir Instituir hábitos. hábitos, é. Então, isto são rotinas, são hábitos que temos que criar. Nós temos que declarar, verbalizar que nós desejamos esta geração de defesas. Nós temos que declarar. O mundo todo tem isto. Ok?
Então nós temos que declarar que temos esta vontade e para além de declarar, nós temos que assumir que faz parte dos valores da organização. E eu vou juntar novamente ao tema da Chevron. A Chevron, um dos princípios deles é segurança acima de qualquer resultado financeiro, ok? E quando nós falamos em segurança, nós estamos a dizer que temos que ter um corpo de profissionais que estão no ataque, mas tem que ter também a componente de defesa, ok? Porque só a auditoria interna não faz tudo. Não faz tudo. Compliance não faz, auditor externo não faz, o regulador fica pressionado, porque o regulador não consegue fazer tudo. O próprio PCA fica pressionado. E temos que nos lembrar de algo que é fantástico. O PCA é um ser humano. Ele, quando sai da empresa, ele tem que ir lidar com a tomada de decisão e com os problemas que tem dentro da sua casa. Portanto, é difícil, é muita pressão. Então, nós temos sim que encorajar uma nova geração de profissionais, mas não profissionais polícias e fiscais. Profissionais que fazem parte do sistema imunitário. Boa. E como é que atraímos aqui a juventude para isso? Para atrair, nós temos que estar próximo da juventude. Temos que ser exemplo. Porque os exemplos da juventude são o Cristiano Ronaldo. Messi. É o Messi, que demonstram Messi. determinados atributos. Nós hoje queremos que o exemplo também da juventude seja a doutora Tatiana, que nos fala sobre ética, que a ética, afinal, não é um bicho-papão. Porque depende da forma como nós apresentamos a ética, exato. ok? E os benefícios que a ética trazem para esta nova geração, até de profissionais que ainda não entrou para o ambiente corporativo, mas têm que saber que isto é um atributo valioso para a carreira, ok? Ah, não, mas o ambiente é tóxico. Temos que tomar decisões. E há uma coisa que eu defendo e que faz parte do lema dos Guardiões, que é: nós somos arquitetos do nosso caminho. As empresas vão ajudar, os líderes vão ajudar, a família vai ajudar, os amigos vão ajudar, mas parte de nós também. Nós temos que assumir essa responsabilidade, que as coisas quando não dão certas, qual é que é a parte de responsabilidade que eu tenho disto não ter dado certo? E às vezes também no ambiente profissional encontramos muita imaturidade. Sim. Ok? Eu já tive que lidar com situações em que profissionais dizem-me: não, mas a empresa que tem que pagar a formação, a empresa que tem que pagar. Sim, mas e se a empresa não pagar? Vai ficar 20 anos sem estudar inglês? Estudar nada, Vai ficar 5 anos sem estudar sobre novas tecnologias? A decisão é sua. Porque a empresa sabe o que é que quer. E tu, enquanto profissional e colaborador, sabes o que é que queres? Aonde estás? Para onde vais? Com quem vais? E quanto? Porque há uma situação incrível, Tatiana. É preciso dizer que ser um Cristiano Ronaldo é investir. É investimento. É investir tempo, é investir em descanso, é investir em tudo. Ser um bom profissional não é ir para um ambiente, para um evento, para fazer networking intencional. Nós temos que fazer o trabalho de Estamos na era do casa. networking, né? Sim, porque nós agora estamos com uma tendência do networking. Sim. E as pessoas não querem fazer o trabalho de casa, que é: eu tenho que ser um profissional valioso para a pessoa com quem eu vou fazer networking. Ah, não, mas eu não tenho emprego. Não interessa. Eu nunca trabalhei. Mesmo que nunca tenhas trabalhado, de certeza que já fizeste alguma coisa na tua comunidade que serve de exemplo. Certo? Então, as pessoas não querem investir. Às vezes elas não querem pagar. Às vezes não querem tomar a decisão de deixar um jantar, ok? Que vai pagar, vai gastar 67 mil kwanzas para participar numa formação com o mesmo valor e que vai estar ali até com os especialistas. As pessoas não querem. As pessoas querem tudo gratuito. A questão é: o Cristiano Ronaldo, para chegar ao nível em que chegou, fez coisas gratuitas? Não. Ele, daquilo que ele recebe, ele tira uma parte e paga uma equipa para lhe ajudar sempre a ser o melhor. Excelente exemplo, Daniel. Então nós não podemos ficar à espera que as empresas é que investam tudo a 100%. Nós somos o nosso maior investimento. É verdade.
Com empresa ou sem empresa, eu tenho que conseguir caminhar. Eu recordo-me de um colega que uma vez me disse no board: Olha, as pessoas não querem saber sobre o que tu dizes. O que tu dizes ou deixas de dizer, para uns vai germinar, é semente, vai germinar, para outros não. Mas tu fizeste a tua parte, certo? Sim, fiz a minha parte. Então está tudo bem, Daniela, caminha. Estar dentro desta empresa ou estar fora, a empresa vai Vai continuar. continuar. E tu? Exatamente. É muito bom, Daniela. Muito obrigada por ter vindo cá hoje. Obrigada. Muito boa conversa. Que mensagem final gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? A mensagem final vai ser uma mensagem que a minha avó um dia deixou para mim, que é eu estudei fora, parte da minha vida foi fora. E quando eu cheguei a Angola, eu entrei em muitos conflitos internos, porque havia coisas que eu já não sabia e reclamava muito. E a minha avó uma vez disse-me: Tu tens um namorado, certo, filha? Sim, tenho. Tu gostas das qualidades dele, certo? Sim, gosto. E dos defeitos? Ah, não, eu não gosto. E continuas com ele por quê? Até hoje. Às vezes é isso, Tatiana. Às vezes nós não temos um mundo perfeito, nós não temos um ambiente perfeito, mas o importante é deixarmos o nosso contributo, a nossa parte. É entendermos que, enquanto cidadãos, numa sociedade, nós temos que deixar o registro da nossa Essa parte. parte. E a minha avó dizia-me: Tu aqui, o teu papel é só deixar o teu contributo. Os teus pais já financiaram, tu não viste guerra, não tiveste em ambientes difíceis, então tu tens que deixar um pouco daquilo que tu tens. Aquilo que eu tenho, pronto, os valores que eu também recebi em casa, a educação. Então eu tenho que deixar um pouco. Para eu não sentir o vazio que às vezes muitas pessoas sentem, que é, eu estou no mundo a fazer o A quê? fazer o que é verdade. É Eu importantíssimo. não tenho emprego, o emprego ainda não chegou. Se o emprego ainda não chegou, torna-te voluntário na tua comunidade, na igreja, numa escola. Isso vai ser valioso. Há empresas que valorizam muito profissionais que fazem voluntariado, que são mentores, porque eles aprendem a desenvolver habilidades de comunicação, de escutativa, de empatia. Então não percam tempo desiludidos, porque os vossos amigos já têm, vocês ainda não têm. Cada um está na sua própria evolução, no seu próprio momento. E não vou ser mais longa. Acreditem em vocês. Muito boa mensagem, Daniela. Muito obrigada por estes momentos, esta hora e meia que passou rápido. Sim, A é Daniela verdade. tinha me perguntado no princípio quantas perguntas seriam, e olha aqui, andamos aqui numa troca que É, nem contamos quantas perguntas foram. é verdade. Então, muito bom. Muito obrigada, Daniela, uma vez mais. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e por acompanharem o Tom do Board. Tivemos aqui mais um excelente programa e voltamos na próxima terça-feira, sem falta, para mais um tema relevante sobre governação corporativa. E até lá, continuem a liderar com ética e responsabilidade.